boa noite a todos. Nós estamos começando hoje no dia 27 de julho de 2022, 19 horas e 10 minutos, mais um encontro, uma reunião no formato online da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva, a LASE, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas Gerais. Meu nome é Daniel, sou professor coordenador da Liga de Acadêmica de Saúde Esportiva, que tem, como grande característica o fato de ser uma liga multiprofissional, interdisciplinar, que aborda diversos temas dentro da área da saúde esportiva, da saúde do atleta. Desde o ano de 2020, nós adaptamos algumas atividades da liga ao formato remoto, e com isso tivemos a oportunidade de incrementar o canal que a LASE tem no YouTube, para que possamos, além de termos essas reuniões, esses eventos da Liga, também subimos com esses conteúdos para o nosso canal. E hoje, com grande satisfação, nós trazemos uma convidada da área da educação física, a professora Suziane Peixoto dos Santos, que é graduada em Educação Física pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre e doutora em Ciências do Esporte pela Universidade Federal de Minas Gerais, apresenta um estágio de capacitação na Faculdade de Motricidade Humana, em Lisboa, Portugal. É tutora da residência multiprofissional por 2 anos na área de criança e adolescente. A professora implantou e coordenou o projeto de iniciação esportiva do Praia Clube, curso esportivo universal, durante 10 anos, e é professora adjunta do Departamento de Ciências do Esporte da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, professora Suziane, eu agradeço, mais uma vez, pela sua participação aqui conosco, o aceite em participar desse evento conosco, com esse importante tema que você irá nos apresentar. Gostaria de deixá-la muito à vontade para conduzir com a palestra, com a dinâmica que você preferir, caso queira apresentar o conteúdo primeiro e depois, ao final, os ligantes fazerem algumas perguntas. É um modelo que vem sendo usado muitas vezes, mas também, se quiser que as perguntas aconteçam durante a apresentação, fique à vontade também para conduzir a dinâmica com os alunos. E aí eu fico aqui para ajudá-la na transição aqui dos slides, conforme for necessário. Ok, professor Daniel, boa noite para todo mundo. Já fui apresentada, sou professora Suziane. Acho que eu não conheço nenhum dos estudantes aqui, estou tentando ver se eu conheço alguém, acho que não. Eu que agradeço o convite seu, o convite da Vitória, para a gente estar conversando aqui um pouquinho à noite sobre um tema tão legal, tão importante, um tema que tem crescido muito, que tem um mercado carente de profissionais. Eu sou do esporte desde sempre, eu falo para meus alunos que eu fui para a educação física porque eu fui atleta, sou apaixonada com o esporte. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre... Eu não vou falar exatamente do esporte, mas que tudo isso leva ao esporte, Então, vou falar sobre o comportamento motor e os transtornos do neurodesenvolvimento. Vai ter alguns momentos, professor, que eu vou fazer algumas perguntinhas para o pessoal, posso? Claro, à vontade, podem ficar à vontade, e aí eu peço a colaboração e a participação dos ligantes, para que valorize aqui a palestra da nossa convidada. Que aí eu acho que dá para a gente ficar bem à vontade, mas e se o pessoal também não se sentir à vontade para falar, a gente deixa as perguntas todas para o final. Só falando um pouquinho para o pessoal, eu sou professora das disciplinas de desenvolvimento motor e de aprendizagem motora. Uma das minhas linhas de pesquisa é sobre exercício físico na infância e adolescência, e trabalho também com crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, especialmente o autismo. Então, coloquei aqui, na minha capa, o comportamento motor e transtornos do neurodesenvolvimento, que a gente pode citar aí o TDAH, o TEA, o TDC, que é o transtorno de coordenação, a dislexia, o transtorno compulsivo obsessivo, a esquizofrenia, que inclusive é um caso bem interessante que a gente teve a oportunidade de ver na residência multiprofissional. Mas hoje eu escolhi minha palestra para a gente falar sobre o TDAH. Então, vamos
ver um pouquinho sobre o TDAH. Pode passar. Pode passar, professor. Não está indo aqui para mim. Ok, eu vou tirar o compartilhamento e vou apresentar de novo, porque eu acho que congelou na primeira tela, né? Você está vendo, né, que o PowerPoint hoje tem alguma coisa com a gente. Tem alguma coisa aqui estranha. Vamos voltar aqui. Mais uma vez. Confirma para mim, professora, se deu tudo certo. Sim, passou. Então, a primeira pergunta, né, que eu faço, a primeira questão provocativa que eu coloco, os transtornos, em geral, aqui eu nem falo especificamente do TDAH, será que eles são transtornos com uma característica mais biológica ou mais ambiental? Pode passar, professor? Existe uma lenda, né, ou um mito, ou uma verdade, que coloca que, a respeito do TDAH, especialmente, que crianças americanas, ela tem um índice, né, de diagnóstico de TDAH bem maior do que as crianças francesas. Coloca aí no chat para mim. Vocês acham que isso é mito ou verdade? Vamos fazer uma brincadeira aqui nesse início. Mito ou verdade que crianças americanas apresentam o maior diagnóstico de crianças com TDAH? Pois não, Emanuel? Oi, boa noite, professora. Eu acredito que isso aí é muito uma questão, talvez, cultural, né? Do que alguma cultura pode considerar funcional ou não, né? E também de oportunidades que essas crianças possam vir a ter no ambiente delas. É mais ou menos por aí, Emanuel. O que será, né, que crianças francesas têm um menor índice de TDAH, consequentemente, as americanas têm um maior índice de TDAH? O que explicaria isso? Então, voltando ao meu slide anterior, quando eu falo que será que essas características elas são mais biológicas ou mais ambientais? Se a gente for pensar no processo de desenvolvimento humano, a gente sabe que esses dois componentes, eles são muito importantes no processo de desenvolvimento. E o TDAH, gente, ele tem uma causa biológica muito importante. Então, se a gente pensa que os transtornos, ele tem uma causa neurobiológica e a gente for falar que crianças americanas possuem um índice maior de TDAH, a gente talvez estaria indo contra essa premissa, né? É claro que o ambiente, ele também pode potencializar ou minimizar esses transtornos, mas a gente tem que pensar que ele é um transtorno biológico e independente se essa criança é de uma cultura francesa, igual o Emanuel está colocando aqui, onde a gente sabe que a cultura dos pais é diferente, o rigor com relação à criação é diferente. As crianças francesas, elas são de certa forma, controladas para ser muito certinhas, ela tem uma educação muito rigorosa, elas comem só na hora que o pai deixa, diferentemente das crianças americanas, né, que tem uma cultura, uma formação um pouco mais livre, um pouco mais permissiva. E a forma dos franceses e dos americanos entenderem o TDAH, entenderem o transtorno, diagnosticar esse transtorno, também é diferente. Os Estados Unidos, o TDAH é considerado uma condição muito mais neurobiológica. E na França, o diagnóstico desse transtorno, ele é considerado um distúrbio muito mais com efeito psicológico devido a algum trauma ou alguma influência do meio. Então, até o índice de crianças com TDAH na França, quando a gente vai ver, ele é muito menor
do que todo o resto do mundo, mas é devido à forma como eles encaram esse tipo de transtorno. E esse transtorno, ele é biológico, sim, nós temos alterações biológicas muito significativas. Então, isso é um mito, que crianças francesas possuem menor índice de TDAH, porque o ambiente que elas vivem é um ambiente que vai controlar melhor essas crianças e, consequentemente, elas não vão desenvolver o TDAH. Isso pode ser até pior, porque se é uma criança que ela fica ali guardando, né, todos aqueles comportamentos que a gente sabe que ela tem, isso num determinado momento ele pode vir de uma forma muito mais acentuada, com uma maior dificuldade para elas realmente terem um controle e adquirirem, né, uma melhor qualidade de vida. Então, isso é mito, tá? Pode passar, professor? Pode pular isso daí? Bom, qual que é a relação que a gente tem dos transtornos do neurodesenvolvimento e dos déficits motores? Os transtornos, gente, eles se desenvolvem na infância. O grande problema é que a maioria desses transtornos, eles demoram para ser diagnosticados, porque a maioria deles, o problema, ele está na função. E quando essas crianças estão na fase escolar, que quando, né, os professores percebem que essas crianças têm alguma diferença, têm um comportamento diferente, é que eles vão começar a encaminhar e chamar os familiares para falar: olha, tem alguma coisa nessa criança, porque nos primeiros anos é comum a gente ver uma criança inquieta, é comum a gente ver uma criança agitada, que são as principais características do TDAH, que eu já vou falar aqui mais para frente. Então, como o problema do transtorno ele está mais na função do sistema nervoso central e não na estrutura propriamente dita, existe uma certa dificuldade no diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A falta de testes também dificulta muito desse diagnóstico, porque a gente precisa de uma equipe multiprofissional, tanto para finalizar, né, tanto para fechar um diagnóstico, tanto quando a gente for pensar no tratamento desse transtorno. Pode passar? Então, algumas características aqui que eu coloco para vocês. A grande maioria dos pacientes com transtornos psiquiátricos, eles também têm déficits motores. A maioria dos tratamentos, gente, quando a gente fala de transtornos, o foco é o cognitivo. Falta muito a gente pensar numa equipe que tem um fisioterapeuta, que tem um professor de educação física, para pensar nesse aspecto motor. O tratamento, ele precisa de uma equipe multiprofissional e, especialmente falando, falta um profissional de educação física qualificado nessa equipe. Com relação ao sistema nervoso central, a gente pode falar que as áreas, elas estão interligadas anatomicamente e funcionalmente. Então, normalmente, esses transtornos psiquiátricos, eles atuam nessas áreas mais frontais, né, mais cognitivas, mais relacionadas às funções executivas, às funções de alta complexidade, nas funções de alta demanda cognitiva, mas também pensando nessa generalidade do nosso, né, sistema nervoso central, os transtornos também afetam áreas motoras, que seria aquela circuitaria ali mais córtico-estriatal e a córtico-cerebelar. Então, dentro dessa premissa que os transtornos cognitivos, eles afetam o motor e vice-versa, na maioria dos casos. Não significa que todo mundo que tenha, por exemplo, TDAH, ele também vai ter déficit motor. Eu vou mostrar para vocês uma estatística logo, logo. Pode passar? Bom, então, coloco uma pergunta aqui para a gente
se dar continuidade aqui na nossa palestra. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. As crianças têm atrasos motores? Até que ponto a gente pode usar o esporte como uma das formas de tratamento para esse tipo de transtorno? Pode passar? As principais características, gente, do TDAH é a desatenção, a dificuldade com relação ao autocontrole e a hiperatividade. Então, a gente observa aquelas crianças que são inquietas, aquelas crianças que estão extremamente desatentas, aquelas crianças que não conseguem controlar, são muito impulsivas, que atropela, fala na frente, que às vezes não tem autocontrole para não ter algum comportamento inadequado em algum determinado lugar. Quando ela viu, ela já fez. Então, as 3 principais características: desatenção, autocontrole e hiperatividade. Pode passar? Então, o transtorno, o TDAH, é um transtorno neurobiológico de causas genéticas e, na maioria das vezes, também hereditárias, aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Então, se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Pode passar? Aqui são alguns dos prejuízos no comportamento que nós observamos com esse tipo de transtornos. Então, se a gente vê aqui do lado esquerdo, a gente tem alguns prejuízos típicos que a gente observa na infância. Vou citar aqui apenas alguns deles, como um grande estresse e conflito familiar que a gente observa, relacionamento deficiente com os pares, comportamento disruptivo em lojas e igrejas, ambientes comunitários, a ponto de você ser convidado a sair ou retornar. Desenvolvimento muito lento com relação ao autocuidado. Desempenho escolar significativamente inferior à média. Não são também todos os casos, né, gente? Mas aqui algumas características que são muito observadas. Do lado direito, quando a gente vê algumas características com relação ao adolescente e ao adulto, a gente já observa um funcionamento deficiente no trabalho, mudanças de emprego frequente, comportamento sexual de risco, aumento de gravidez na adolescência e doença sexualmente transmissível, exatamente por ter esse comportamento impulsivo, por não conseguir inibir comportamentos disruptivos, para a pessoa não pensar nas consequências do que pode acontecer, problemas de relacionamentos amorosos, atividades antissociais, hábitos de mentir, de roubar, de brigar. Então, tem vários prejuízos quando a gente pensa no comportamento do indivíduo como um todo. Pode seguir? Bom, e com relação aos prejuízos no comportamento motor e se a gente for pensar numa questão específica ao esporte. Vamos ver, vou trazer alguns estudos aqui para vocês. Pode seguir? Bem, eu trouxe várias citações de estudos aqui para vocês que mostram que, por exemplo, no meu primeiro estudo aí, autores aí chineses, o Yang e os colaboradores, observaram que indivíduos com TDAH, eles possuem uma menor destreza manual, são considerados aquelas crianças desastradas, né? E aqui a gente já vai pensando, bom, habilidades esportivas que a gente usa muito à mão, né? Como que já seria essa criança e esse indivíduo, já sabendo que a gente tem uma menor destreza manual?
Esses indivíduos com esses transtornos também têm uma menor capacidade de parametrização de força. O que é parametrizar a força? É menor capacidade de controlar a força. Então, às vezes, eles batem nas crianças e não têm noção do quanto que aquilo ali, né, eles estão batendo. Às vezes, eles põem menos força, às vezes, eles põem mais força. Então, essa capacidade de controle de força também deles é prejudicada. Um estudo interessante é com relação à variabilidade de medida de tempo de reação. Se a gente pensa que crianças com TDAH, aqui eu estou focando em crianças, tá, gente? Porque a maioria desses estudos aqui são com crianças, que é quando a gente acaba realizando o diagnóstico e já iniciando esse processo de intervenção. Maior variabilidade na medida de tempo de reação. Se a gente pensa, poxa vida, uma criança com TDAH é uma criança impulsiva, o que seria esperado dessa criança? Ela ter um menor tempo de reação ou um maior tempo de reação, já que ela é impulsiva? Ela pode até ter um menor tempo de reação, porém, ela tem um tempo de reação errado. Então, imagina numa condição que ela está num bloco de natação e ela está lá aguardando para o árbitro dar o tiro de largada. Ela é uma pessoa que ela vai queimar a largada. Então, ela tem muita variabilidade nessa medida de tempo de reação, porque ela é impulsiva, né? Então, ela tem um tempo de reação menor, mas um comportamento errado. Então, variabilidade na medida de tempo de reação, menor precisão espacial e temporal, se a gente for pensar, né? Todos os esportes, a gente precisa de precisão de espaço, de tempo, esportes com bola, esportes que a gente precisa de time coincidente, esportes que a gente está que a gente chama de habilidades abertas, que são ambientes imprevisíveis, que a todo momento a gente tem perturbação, meu indivíduo precisa se adaptar, então eles têm menor precisão espacial e temporal. E tudo isso, claro, vai refletir na formação esportiva desses alunos. E vai refletir depois dessa etapa também de formação esportiva, se eles quiserem, né, praticar um esporte, seja ele para lazer, seja ele para alto rendimento. É observado também, nesse tipo de transtorno, prejuízos com relação às habilidades motoras fundamentais. O que são as habilidades motoras fundamentais? É o correr, é o saltar, é o arremessar, é o quicar, é o girar, que são todas as habilidades fundamentais ou básicas que, quando combinadas, elas vão dar suporte para habilidades especializadas. Por exemplo, os esportes, o vôlei, o basquete, o futebol propriamente dita. Então, se eu não tenho uma base motora bem desenvolvida com os movimentos fundamentais, isso vai trazendo prejuízo nas fases seguintes de desenvolvimento motor dessa criança. Dentro aqui das destrezas manuais, né, eu esqueci de falar, ela é uma criança que tem dificuldade na escrita, nas habilidades motoras finas, então a importância da gente trabalhar habilidades motoras grossas e finas nas nossas aulas, dificuldade com escrita, com higiene, com alimentação. Mas todas as crianças que têm TDAH, será que tem também, né, esses atrasos motores? Então, estima-se, gente, que a cada 2 crianças com TDAH, uma pode ter o déficits motores. Então, estima-se que a prevalência desses déficits motores em crianças com TDAH seja superior a até 50%. Então, é uma estimativa muito alta, né? A cada 2 crianças, uma pode ter, sim, atrasos motores. Pode seguir? Eu trouxe um estudo aqui para vocês. A partir de agora, eu vou trazer uma sequência de estudos, uns 4 ou 5 estudos, que vai mostrar como que é o comportamento de uma criança que tem TDAH e um grupo controle, né? E uma criança que não tem. Vamos a esse primeiro estudo aí. Isso aqui é uma tarefa de controle manual
Eu tentei buscar. O ruim é que agora eu fiquei sem o negocinho de apontar, né, Daniel? Mas vamos lá. Esse estudo, então, é um estudo de controle manual. Lembrando que a maioria dos esportes a gente tem que ter um grande controle manual. E nós temos duas condições de incerteza. Do lado direito, é o lado que a gente tem uma maior incerteza, um ambiente mais imprevisível. E do lado esquerdo, eu tenho uma condição de menor incerteza, que é um ambiente mais previsível. A linha pontilhada é a linha do grupo com TDAH. E a linha contínua é o meu grupo controle. Essa medida aqui foi uma medida de tempo de reação. O que nós observamos? Que no grupo controle, os dois grupos tiveram mais ou menos o mesmo tempo de reação nos dois ambientes. Um ambiente mais previsível, mais estável, e um ambiente mais imprevisível. Os dois grupos tiveram mais ou menos a mesma resposta. O grupo que tinha o transtorno de TDAH, no ambiente mais controlado, o tempo de reação dele se aproximou mais do grupo controle. Mas observa quando a gente coloca esse grupo numa condição de maior incerteza, né? Num ambiente imprevisível, num ambiente perturbador. O tempo de reação esse trabalha com criança, ele foi bem acima, tanto quanto comparado com o ambiente mais previsível, tanto comparado com o grupo controle. Então, qual que é a implicação disso, né, para uma atividade de educação física, para uma intervenção? Os professores conhecendo as características do TDAH, eles precisam fazer ambientes um pouco mais controlados e um pouco mais previsíveis, porque senão o meu aluno que já é impulsivo, que já tem impulsividade, que é um aluno que ele tem desatenção, isso ainda vai ser potencializado nesse aluno que tem o TDAH. Não que eu não possa, né, criar um ambiente desafiador, um ambiente com perturbação para os meus alunos, mas eu preciso inicialmente criar um ambiente mais controlado, mais previsível, para diminuir um pouco a ansiedade do meu aluno e, consequentemente, ele conseguir trabalhar nesse ambiente, né, dando respostas mais positivas nesse ambiente. Na medida que esse aluno for sendo trabalhado, né, aí o professor pode começar a desafiar e expor ele a ambientes mais desafiadores, mais perturbadores. Então, a gente já viu que ambientes com maior incerteza, o tempo de reação desse aluno e o tempo de movimento desse aluno, ele é pior. Vamos ver o próximo. O outro estudo, ele traz uma tarefa de apontamento. Então, eles têm um tablet nas mãos e ele tem que fazer uma tarefa de apontamento, acertar um alvo, como se ele estivesse num joguinho ali, no tablet, no telefone. Então, da mesma forma, foram dois grupos, um grupo controle, um grupo com TDAH. Do lado esquerdo foi misturado o tempo de movimento que era executado nessa tarefa de apontamento, e do lado direito foi verificado o comprimento, né, da linha que eles precisavam para acertar aquele alvo. Então, nós observamos que nas duas condições, o grupo com TDAH, ele tem déficit em tarefas de apontamento, tanto com relação ao tempo de movimento, tanto aqui do lado direito, o Daniel está apontando aqui para mim, teve um maior comprimento, maior desvio quando comparado ao grupo controle. Uma outra observação que os autores desse estudo trazem, e que eu achei bem interessante,
quando eles falaram que essas crianças elas eram mais lentas para apontar um determinado alvo, elas eram mais erráticas, né? Elas erravam mais, e elas também contavam mais com a necessidade do feedback visual. As crianças elas tinham dificuldade com a pré-programação dos movimentos, exatamente porque quando a gente está pensando numa programação de alguma tarefa, o córtex pré-frontal, né, as funções cognitivas ou as funções executivas, elas são muito ativadas. E nesse caso, as crianças elas têm dificuldade com essa parte, né, funcional do sistema nervoso central. Então, uma discussão também que os autores trazem é que elas contam mais, elas dependem mais desse feedback visual para desempenhar as tarefas de apontamento, enquanto que as crianças do grupo controle, elas contavam menos com o feedback e mais com uma pré-programação. O que elas programavam já saía o movimento e já fazia, sem ter que contar muito com feedback. Vamos ver o próximo estudo. Esse daqui é um estudo relacionado a controle postural. Controle postural também, né, gente? A gente usa em todas as etapas da vida, em todas as circunstâncias, se a gente for pensar das primeiras fases lá do bebê, para ele adquirir a postura sentada, a postura de pé, o início do andar, para qualquer esporte a gente precisa de controle postural. Então, aqui nesse gráfico, o que eles compararam? Novamente, crianças que têm TDAH, grupo controle, em duas condições. Uma condição em que eles tinham que desempenhar uma tarefa única, uma tarefa simples, e uma condição em que eles tinham que desempenhar uma dupla tarefa, né? Que hoje é super importante para os estímulos, a gente fazer essa questão das duplas tarefas. Muitos estudos com idoso, né? Vocês já devem ter visto aí. Em ambas as condições, tanto na tarefa simples quanto na dupla tarefa, o controle postural de crianças com TDAH é pior. Se a gente for lá no eixo Y do gráfico, a medida que eles utilizaram para ver controle postural foi o deslocamento na plataforma, aquela plataforma de força que a gente fica de pé para ver o desvio, né? Para ver o desvio postural. Então, se a gente for observar o deslocamento o controle postural, ele é bem pior, então, pior desempenho em ambas as condições, tanto desempenhando uma tarefa simples, quanto desempenhando uma tarefa dupla. Algumas especulações que os autores trazem, né, para esse pior desempenho com relação ao controle postural é uma disfunção cerebral devido a baixos níveis dopaminérgicos. Alguns estudos que esses autores trazem de neuroimagem mostrando que parece ter algum prejuízo córtico-cerebelar, alguma atrofia com relação ao cerebelo, mas foram apenas algumas assim, especulações que esses autores começaram a trazer. Então, vejam bem, vamos recapitular. Nós já vimos prejuízos no controle postural, nós já vimos prejuízos em tarefas de apontamento, nós já vimos prejuízos em habilidades manuais, habilidades manipulativas. Vamos ver mais. Pode passar, professor. Bom, antes disso, né? E com relação ao medicamento? Será que o medicamento melhora o controle postural? Será que crianças que têm o TDAH é indicado a tomar algum tipo de medicamento? Ou será que o tratamento seria, né, de formas não farmacológicas? Vamos ver o que eu encontrei com relação a isso. Bom, eu adoro esse estudo. Eu acho esse estudo super interessante, né? Que é o uso do metilfenidato, que é a Ritalina. E eles observaram, eles fizeram o quê? 3 tarefas e 2 grupos. Só que nesse caso, os 2 grupos,
eles são com TDAH. O quadradinho preto é o grupo que toma, que é o medicado. E o quadradinho branco é o não medicado. Esse estudo também é sobre controle postural. Do lado direito, nós temos a média que ele tem de desvio lá na plataforma de força para ver controle postural. E do lado esquerdo é a velocidade de oscilação do controle postural. Olha para vocês verem que interessante, dos dois lados, tanto do lado direito como do lado esquerdo, eles fizeram 3 tarefas. Uma tarefa simples, uma tarefa que tem uma alta demanda de atenção e de memória, e uma terceira tarefa que foi uma tarefa musical. E o que eles observaram? Que quando era uma tarefa simples, o grupo que tomou remédio era igual ao grupo que não tomou remédio. Então, parece que o medicamento para uma condição de executar uma habilidade motora simples não deu diferença, mas quando esses indivíduos eles foram expostos a demandas com alta demanda atencional, de memória e de concentração, que foi na condição 2 e 3, olha o quanto o grupo, que é o quadradinho preto, que é o que tomou remédio, teve diferença positivas com melhora ao controle postural. Eu não vou entrar no mérito aqui com vocês, né? Porque isso nem é da minha área, se deve, se não deve, criança, qual que é a dosagem, mas existe sim estudos que mostram da importância do uso do medicamento, né, para ter uma melhora. Aqui eu coloquei com relação ao controle postural, que eu acredito que é uma medida, né, importante para qualquer atividade de vida diária que a gente vai fazer, atividade recreativa, atividade esportiva, e mostrou, e o que eu chamo a atenção é que quando esses indivíduos vão realizar tarefas com maior complexidade, o quanto eles tiveram de benefício quando eles eram medicados. Pode passar? Bom, apresentei para vocês vários estudos, né, que mostram para aquela porcentagem daqueles indivíduos que têm TDAH e que tiveram também atrasos motores. Mas e aí, né, professor? Atraso motor tem pouca importância? Qual que será que é o impacto de um indivíduo que tem atrasos motores? Então, aqui eu coloquei, né, um deles, porque a gente pode pensar em vários, né, que o pior desempenho numa condição, numa aula de educação física, é um fator de risco, por exemplo, para bullying. A gente tem que pensar que o desenvolvimento humano, a gente tem que pensar ele numa totalidade. Um dos princípios, inclusive, do desenvolvimento humano, do desenvolvimento motor, é a totalidade. Então, a gente tem que pensar que os nossos pacientes, que os nossos alunos, eles têm que ter todos os domínios trabalhados de uma forma equilibrada, né? Bons aspectos motores, aspectos afetivos, aspectos cognitivos. E um atraso motor, ele pode sim impactar em diversas áreas do indivíduo. Pode passar? No bullying, como eu falei. Então, a dificuldade para atender as demandas motoras, elas podem ter vários impactos. Menor envolvimento social, isso a gente sabe, né? As crianças que ela não consegue ir para a rua brincar de futebol, aquela criança que nunca é escolhida lá na escola para brincar de carimbada, aquela criança que vai jogar o basquete, que vai para o basquete, ela só é escolhida se a bola for dela, tem aquela brincadeira, né? Então, menor envolvimento social, falta de concentração em problemas de comportamento em sala de aula, menor aceitação dos pares, isso tem um impacto enorme na infância e na adolescência.
porque na adolescência é uma fase que os indivíduos eles precisam muito da aceitação dos pares. Ele já é desinquieto, ele já tem desatenção, essa ansiedade ainda vai ser maior, menor expectativa de sucesso acadêmico, e então domínios psicológicos ou sociais, eles são muito afetados com indivíduos de TDAH. Pode passar? E aí, né? Então, já que a gente sabe que as crianças com TDAH elas podem apresentar déficits motores, quais atividades que elas deverão que deverão ser ministradas? Será que a gente precisa, pessoal, reinventar a roda? Será que é tão diferente assim o conteúdo que eu vou trabalhar com essas crianças? Vamos ver. Pode passar. Então, gente, existe uma linha, né, uma tendência de estudos mostrando para exercícios que trabalhem aspectos energéticos do movimento, né? Então, vocês vão ver aqui que a gente não está reinventando a roda, que eles precisam de fazer atividades, né, que aumente esse fluxo sanguíneo para o cérebro, dentre outras atividades que eu ainda vou citar. Mas a importância de fazer atividades com esse aspecto mais energético para aumentar esse fluxo sanguíneo, para ter essa memória de atenção, para ter essa melhora de concentração, de memória, para provocar essas alterações bioquímicas, porque isso é uma coisa que eu não falei anteriormente, né? O TDAH, ele tem alterações funcionais de neurotransmissores, né? De dopamina. Então, atividades como correr, nadar, andar de bicicleta, os esportes em geral, dança, jogos, brincadeiras, pelo menos 20 minutos, 3 vezes por semana, e trabalhar habilidades motoras finas. A gente viu a quantidade de estudos que mostra sobre o prejuízo que eles têm com essas habilidades manuais. Então, é colocar para amarrar o tênis, é colocar para fechar o botão da camisa, é colocar para fechar o zíper, vestir o casaco, habilidades que envolvem, né, a musculatura fina mesmo. Pode passar? Atividades, gente, que envolvam a cognição. Eles precisam trabalhar, né? Eles precisam desses estímulos para aumentar a atenção. Então, brincadeiras diversas com estímulos cognitivos. Como apresentei para vocês aquele slide anteriormente, trabalhar inicialmente com um ambiente mais controlado para diminuir a ansiedade. No meu ponto de vista, a principal diferença em termos de atividades de uma criança com desenvolvimento típico e crianças com transtorno de desenvolvimento, inicialmente seria só essa questão de um ambiente mais controlado. Porque uma criança com desenvolvimento típico, ela também precisa de atividades que estimulam o fluxo sanguíneo cerebral. Ela também precisa de atividades que estimulam a cognição. Só que para uma criança que tem o desenvolvimento típico, que não tem essa impulsividade, essa desatenção, a gente pode fazer ambientes que a gente chama de habilidades motoras mais abertas, mais imprevisíveis, com maior quantidade de perturbação, porque elas se adaptam. A criança com TDAH, eu preciso começar com um ambiente mais controlado, porque eu preciso diminuir a ansiedade dela, porque se eu gerar um ambiente que perturba demais ela vai ficar mais inquieta, ela vai ficar mais perturbada, ela vai ficar mais agitada. Pensar na possibilidade de trabalhar aulas um pouco mais individualizadas até elas melhorarem um pouco o seu desempenho, até elas se sentirem um pouco mais confiantes, até elas conseguirem, né, ter uma relação melhor com os pares, porque a gente sabe que os colegas eles vão acabar excluindo essa criança.
E eu acredito muito nessa hipótese, gente, que o déficit motor, ele vai desaguar lá no afetivo e lá no cognitivo. Essas 3 coisas, elas têm que serem trabalhadas de uma maneira muito integrada. As famílias, né, acabam usando como forma de tratamento mais esse aspecto cognitivo, né, porque elas se preocupam, porque as crianças elas começam a ter problemas escolares, e aí elas precisam fazer tratamento psicoterápicos, elas precisam procurar terapias, e acaba que essa questão motora, afetiva, ela talvez ela fica um pouco de lado. Eu até entendo, porque é difícil para as famílias, às vezes, ter um atendimento multiprofissional. Mas vamos pensar muito nessa questão, que esse déficit motor, ele vai desaguar muito ali no afetivo e no cognitivo, e isso vai virando uma bola de neve. Então, trabalhar o nosso cliente, o nosso aluno, na sua totalidade, com uma equipe sempre multiprofissional. Pode passar? Então, coloquei aqui, né? O ideal é que se trabalhe exercícios físicos inicialmente, que esse foco em aspectos energéticos, né? Que é o correr, que é o nadar, que é o andar de bicicleta, porque isso vai promover uma melhora de fluxo sanguíneo para todo o corpo, inclusive, né, em toda a região do encéfalo, aumento de atenção, mas também, gente, uma área que eu acho que está muito esquecida é a gente pensar numa estimulação motora em atividades motoras básicas. Porque essa criança precisa correr, ela precisa nadar, ela precisa andar de bicicleta, ela vai andar de patins, mas antes ela precisa ter um repertório motor básico. Ela precisa saber caminhar bem, ela precisa saber correr, ela precisa saber saltar, ela precisa saber arremessar, receber, girar. Então, são as habilidades motoras básicas que vão dar suporte para as habilidades motoras especializadas. Então, essas 2 coisas, elas têm que ser trabalhadas juntas. Então, foco nesses exercícios com esse foco mais energético, mas também foco numa estimulação motora que trabalhe as habilidades básicas ou fundamentais, que trabalhe coordenação motora, que trabalhe atividade de dupla tarefa, que trabalhe demandas cognitivas e funções executivas, para a gente também ter um aumento de neurogênese e de sinaptogênese. Né? A gente precisa trabalhar as funções executivas dos nossos alunos. E não é só os com TDAH, não, né? As funções executivas, elas são divididas, né, são classificadas em flexibilidade cognitiva, controle inibitório e a memória operacional. Então, a gente precisa desenvolver nos nossos alunos essa flexibilidade cognitiva, essa capacidade dela de mudança ambiental. A gente começa com nossa intervenção, com nossas atividades num ambiente mais controlado, num ambiente mais previsível, porque para os nossos alunos com TDAH isso é importante, mas depois a gente vai permitindo uma maior flexibilidade cognitiva. Vamos inserindo pequenas perturbações nos nossos alunos. Controle inibitório, o TDAH ele é super impulsivo, né? Vamos começar a trabalhar algumas atividades que faça com que ele tenha um pouco de controle inibitório. Então, do tipo assim, coloca um chocolate aí na sua frente. Quem vai conseguir ter um controle inibitório e não comer esse chocolate agora? Tem até aquele estudo lá com marshmallow, né? Você coloca um marshmallow na frente de uma criança e você fala assim, o que você prefere? Comer um marshmallow agora ou se você esperar 15 minutos, eu volto. Se você não tiver comida, eu vou te dar 2 marshmallows. Então, isso é trabalhar controle inibitório, né? Quem está aí assistindo a minha palestra está conseguindo inibir e não pegar o celular. Isso é controle inibitório. Tudo isso faz parte das funções executivas. Então, trabalhar todos esses aspectos dos nossos alunos. Pode passar? Então, coloquei, né, algumas, né,
atividades muito simples aqui da gente fazer. Então, por exemplo, soltar pipa e contar de forma regressiva, correr e ao mesmo tempo contar uma história, saltar e ao mesmo tempo falar 10 tipos de fruta, girar e cantar uma música. Então, isso são atividades que talvez até para a gente é difícil, né? Para eles realmente é uma demanda muito alta, mas que precisa de ser trabalhada. Pode passar? E aqui, gente, eu trouxe um estudo que eu adoro também, que foram com crianças com TDAH. E o que eles observaram, né? Que crianças com déficit de atenção, eles concentram melhor em atividades no parque, em atividades ao ar livre. Vamos ver como que foi esse estudo. Pode passar, porque aqui ele está bem pequenininho. Eles viram exatamente o que eu já falei anteriormente. Já coloquei a conclusão aqui do estudo. 20 minutos, né? Esse dado é importante. 20 minutos de caminhada de intensidade moderada no parque foram suficientes para elevar o desempenho de atenção em relação a outros ambientes, né? Apresentou o maior aporte sanguíneo. E doses de natureza podem ser uma ferramenta segura, barata e acessível para a qualidade de vida das crianças. Inclusive, tem outros estudos que mostram também da importância das famílias e dos pais irem caminhando, aqui não necessariamente, né, doses de natureza no parque, irem para a escola com essas crianças caminhando, exatamente para já aumentar esse aporte sanguíneo e já elevar esse desempenho de atenção com as crianças, inclusive vocês. Ao invés de ir lá para o centro educacional de carro, de ônibus, já vai a pé para elevar já esse nível de atenção e apresentar um melhor desempenho. Então, doses de natureza pode ser uma ferramenta segura e barata, acessível para a qualidade de vida das crianças com TDAH. Pode passar? Então, coloquei aqui, né, algumas coisinhas muito simples que dá para ficar. Coloca algum circuito, algum tabuleiro, um tapete, alguma coisa com muito estímulos ao mesmo tempo, né? E pergunta: onde que está a roda gigante? Onde que está o circo? No sentido de inibir alguns estímulos distratores. Então, a gente precisa colocar no nosso planejamento para crianças com esses transtornos estímulos para eles inibirem estímulos distratores, já que eles têm grande demanda de desatenção. Deixe a criança também liderar. Às vezes a gente está numa aula e a gente quer o tempo todo conduzir a nossa aula com essas crianças. Então, vamos ver o que essa criança está motivada a fazer. O que naquele momento ali ela pegou para brincar e está aquele tempo ali brincando, né? Então, jogo de memória, caça-palavras, complete, cruzadinha, 7 erros, todos são possibilidades de atividades para a gente fazer com esse grupo. Então, vejam bem, o que eu falei, né, alguns minutinhos atrás. Temos que reinventar a roda para esse grupo? Não temos. Falei alguma coisa aqui de atividades que a gente tem que fazer com crianças com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade que a gente não faz com crianças de desenvolvimento típico? Não. Né? Agora, a gente precisa entender algumas peculiaridades para a gente direcionar melhor a nossa aula. Então, eu insisto nessa questão. Criança de desenvolvimento típico precisa de atividades energéticas, com esse foco mais energético? Também precisa. Mas a gente sabendo que as crianças com essas atividades mais aeróbicas, né, com caráter mais aeróbico, isso vai melhorar a atenção delas, então talvez eu priorize um pouco mais essas atividades.
Qualquer tipo de criança em fase de desenvolvimento precisa de habilidades motoras básicas ou fundamentais? Sim, precisa, porque isso é base para qualquer movimento mais especializado ou movimentos mais complexos. Então, vamos trabalhar esse tipo de habilidade. Ah, precisamos trabalhar habilidades manipulativas, habilidades que envolvem controle postural. Sim, precisamos, mas precisamos em qualquer grupo. Precisamos trabalhar habilidades cognitivas, a trabalhar atividades que melhorem as funções executivas, que são habilidades cognitivas de alta complexidade, para melhorar essa questão da cognição. Ok, precisamos fazer isso com todos os grupos, né? Mas aqui, talvez a gente precise ter uma atenção especial, mais individualizada, grupos menores, grupos mais previsíveis, que aí a gente vai conseguir ter resultados muito melhores. Não adianta também a gente querer fazer tudo igual, sabendo que são crianças que têm características diferentes, né? A gente precisa controlar um pouco melhor o ambiente, na medida que ela vai se sentindo mais confortável e vai se adaptando melhor, a gente vai, né, colocando ela com grupos maiores, com grupos mais imprevisíveis e vendo como que é a adaptação dessas crianças. Pode passar? Bom, então, o objetivo, quando a gente fala de tratamento, de estimulação motora, e o mais precocemente possível, ainda não tinha falado dessa questão, né? Quanto mais precoce possível a gente começar essa intervenção, melhores vão ser as respostas dessas crianças. A gente sabe que nos primeiros 1000 dias, né, essa janela até por volta de 3 anos de idade, a plasticidade neuronal, ela é enorme, mas levando em consideração que o diagnóstico é difícil ele ser feito até 3 anos de idade, né? Exatamente porque é uma fase que normalmente as crianças são muito inquietas, são muito desatentas, e a gente vai conseguir ter o diagnóstico dessas crianças mais quando elas entram na fase pré-escolar, escolar mesmo, ali por volta de 6 e 7 anos. Pode passar? Bom, e aí, gente, uma coisa muito legal é que agora, em 2020, a Anvisa, lá dos Estados Unidos, eles aprovaram o uso de videogame como uma terapia complementar no tratamento de crianças com TDAH. Daniel, você tira a apresentação aí para eu colocar aqui o vídeo para o pessoal ver? Só um minutinho. Uhum. Fica à vontade. Tá, vou colocar aqui então para vocês essa questão do uso do videogame, como eu sei que o pessoal da fisioterapia usa muito videogame, né? Eu acho isso bem legal. Vamos ver aqui então como que é o estudo. Hey fans, Robin Roberts here. Thanks for checking out our YouTube channel. Peraí um pouquinho, gente. Só um minutinho, gente. Tranquilo. É porque eu tinha testado e agora o vídeo passou para frente. Vou pegar aqui o link de novo. Sem problemas. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, quiserem colocar aqui no chat, fiquem à vontade, tá? Opa, deixa eu te fazer uma pergunta. Vê só, eu sei que você está na pós-graduação, ou já fez mestrado, doutorado, e now to some... Aí, agora vai dar certo.
good news for parents of children with attention. E, gente, eu tinha deixado tudo prontinho, já traduzido. Mas vamos lá. Ai, ai, ai. Eu esqueci onde que vai aqui na legenda, gente. Quem me socorre? Eu acho que era naquele local mesmo, mas parece que não tem a legenda para português, só... Não tem, porque quando eu testei aqui antes, eu cheguei a colocar só o áudio que não tem, mas tem a legenda. Espera aí um pouquinho. Ok, sem problema. Deficit hyperactive disorder, or ADHD. The FDA has approved the very first video game for treating kids with the condition, and Will Reeve is joining us with more. Good morning, Will. Hey, good morning, Michael. Conventional wisdom holds that screen time for kids should be limited. But what if the images on the screen are prescribed by a doctor and are meant to engage and treat hyperactive children? Now get going. For the first time, the government has approved a video game as medical treatment. It sounds like science fiction. We know that. In an historic move, the Food and Drug Administration announced the video game Endeavor RX as a digital therapy. All right, recruit, suit up. A landmark first for attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, in children. Medicine delivered not as a molecule in a pill, but through an experience. And that's really what the video game is. The video game delivers an experience. This product is meant to improve attention. This is not meant to be a silver bullet or a be-all, end-all. The prescription is for children ages 8 to 12 with certain ADHD symptoms. The game challenges users to dodge obstacles and collect targets as they navigate icy winter wonderlands and lava rivers guided by aliens who zip around on flying saucers. Technology that's the basis of the treatment is essentially challenging the child every second of their playing the game with things on the screen that stress their ability to pay attention to multiple things at once. The FDA claims the game can improve attention function and is backed by several studies, one of which found that 30% of the children no longer had attention deficit by one measure of objective attention, after playing the game for 25 minutes 5 days a week for a month. The development grabbing the attention of the medical and gaming tech worlds, as video games have long been considered detrimental to child development. I'm open-minded, but I'm rightfully a little skeptical about a video game treating ADHD. We've spent, years and years telling parents to decrease the screen time because we feel that it worsens ADHD. While these studies do not conclude that video games are a cure for ADHD, the game is a visual way to engage people suffering from the disorder, but not as a replacement for any established methods of treatment. Michael? Very interesting, Will. Thank you so much for bringing us that. Então, pessoal, eu acho que é bem interessante, né? Eu nem vou entrar nesse mérito aí de hoje em dia, o tempo de tela, que as crianças estão expostas e tudo mais, né? Mas como eles colocaram lá, o jogo é um joguinho de desviar obstáculos, né? Fizeram o estudo com crianças de 8 a 12 anos e queriam verificar a capacidade deles prestarem atenção. Fizeram 25 minutos, né, durante 5 vezes por semana. E parece aí que já tem alguma coisa
sobre os benefícios dessa questão da atenção com o uso do videogame. Pessoal, já estou finalizando, viu? Pode passar, Daniel. Bom, uma outra coisa, né, que isso aí é tema para outra aula, que são alguns testes, algumas avaliações motoras. Nós na educação física, a gente tem alguns protocolos que a gente usa de testes para verificar algumas desordens motoras, né, para verificar desenvolvimento motor. Eu uso muito na minha disciplina, eu tenho 3 protocolos que eu uso, que é um teste de desenvolvimento motor de habilidades motoras grossas, que é o protocolo do TGMD, que é um protocolo americano. Tem um protocolo que eu uso para ver coordenação motora, que é o protocolo alemão, que é o KTK. E agora eu comecei a usar um protocolo também que eu gosto, que eu tenho gostado muito, que além das habilidades motoras grossas, ele também avalia as habilidades motoras finas, que é o MEABC, que é a versão 2, e que são testes, né, que pode ajudar nesse diagnóstico de transtorno de neurodesenvolvimento. Pode passar? E aí? Quais são os grandes atletas olímpicos que têm TDAH? Será que ter TDAH impede de ser um atleta olímpico, né? Primeiro que não necessariamente quem tem TDAH tem desordem motora, né? A gente já viu que a cada 2, 1 pode ter. A gente já viu que com medicamento a gente melhora muito a qualidade de vida desse paciente, vê melhoras significativas. Será que tem atletas olímpicos que têm TDAH? Mostra aí para nós, Daniel. Então, nós temos aí, né, a grande ginasta americana, a Simone Biles, até teve um problema com ela num exame aí, e viu que ela tomava um medicamento, e até então ela não tinha falado que ela tem TDAH, então ela já tinha autorização de usar os medicamentos, então, desde a infância, que se for ver a história dela, que ela usa medicamentos para TDAH, e o Michael Phelps, que aí também a gente já vê muito na mídia, ele expondo, né, que ele tem um vídeo muito legal que ele coloca, eu até tinha colocado o link aqui para apresentar para vocês, mas eu acho que pelo horário não vem ao caso, é só vocês jogarem depois lá no YouTube que vocês vão ver vários vídeos dos dois falando de como que foi o processo deles nessa questão aí esportiva e do TDAH, que é um transtorno que não atrapalhou eles a chegarem aí nessa potência do esporte que eles são. Pode passar? Aí eu não vou, então, colocar o vídeo. Só para finalizar, gente, para quem interessa, né, mesmo nessa questão do TDAH e do alto rendimento, ou não só do alto rendimento, do esporte como iniciação esportiva, como saúde, tem N, se você joga lá no PubMed, você tem N estudos que mostram, né, os efeitos da atividade física, os efeitos positivos da atividade física com crianças com TDAH. Então, tem vários tipos, atividades aeróbicas, melhorando concentração, habilidades motoras, intervenção de habilidades motoras básicas. O último aqui, o último quadradinho, foi um programa de verão que umas crianças americanas foram submetidas durante 3 meses no verão americano e viram melhoras no esporte muito grandes para crianças com esses transtornos. Então, é isso, né, gente? Não tem dúvida que o esporte, que atividade física, ou os exercícios físicos, eles têm muitos benefícios como uma das formas de tratamento para crianças com transtorno de neurodesenvolvimento. O que eu tinha para falar para vocês é isso. Acho que tem só um slide aí escrito. Ah, não, mercado de trabalho, né, professor? Mercado de trabalho enorme.
estatística cada vez maiores de crianças com transtornos, seja o TDAH, seja o TDC, seja o TEA, depressão, transtornos alimentares na adolescência, tem demais. Todos eles estão transtornos do neurodesenvolvimento. Então, eu vejo isso como um mercado de trabalho enorme, gigante, para fisioterapeuta, para professor de educação física, para psicólogo, né? Mas, obviamente, que precisa de um conhecimento prévio para lidar com este público. Pode passar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho de uma temática tão legal, tão interessante. E deixo aberto aí para quem quiser fazer alguma pergunta. Muito obrigada pela presença e pela participação de todo mundo. Nós agradecemos, né, a professora Suziane pela apresentação, pelo tema, pelas informações, né, a gente conseguiu sintetizar uma quantidade muito grande de informações num tempo curto aqui da nossa palestra, né, os ligantes estão aqui registrando aqui no chat aqui os agradecimentos, parabenizando a professora, né, a Tamires registrou aqui um tema incrível, Gabriela, a aula foi ótima, muito obrigado. A Larissa fez uma pergunta aqui na sequência, se o TDAH pode se manifestar depois de adulto, ou se os diagnósticos na fase adulta são aqueles que não foram detectados na infância, né? Qual seria a situação mais comum, se você puder abordar um pouquinho? Eu acredito bem, né? Deixa eu ver aqui, o nome dela é a Larissa? É a Larissa, né? Isso. Larissa, eu acredito muito nessa questão que o diagnóstico não foi detectado na infância. A gente pode ter alguém aqui nessa sala com TDAH e não está nem sabendo, né? É igual a questão do TEA, a questão do autismo também, né? Porque tem vários espectros, né? Tem várias intensidades do transtorno. Então, a gente vê aí adulto sendo diagnosticado somente na fase adulta. Então, eu iria mais por essa hipótese, Larissa. Muito bom. Nós tivemos aqui outros registros do Bruno, parabenizando. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que é da Larissa novamente. Deixa eu só ver se eu busco ela aqui. Se difere menino de menina, né? Larissa, eu fiquei até curiosa agora, viu? Porque hoje eu procurei bastante artigo, assim, tentei trazer umas coisas mais novas e não vi nenhuma comparação de menino com menina. Me deu até vontade de fazer agora uma iniciação científica disso, viu? Olha só, coisa boa. Porque às vezes a gente pensa assim, o que a gente pensa? O transtorno do neurodesenvolvimento, o TDAH ou o autismo, ele é um transtorno biológico, né? Existem alterações funcionais, existem alterações neuroquímicas lá no nosso cérebro. É lógico que o ambiente ele pode potencializar ou ele pode minimizar esses efeitos, né? E outra coisa também é que se o diagnóstico, quanto mais cedo ele for, mais fácil a gente vai recuperando essas funções. O menino, então voltando aqui no menino, o menino culturalmente é um menino que é estimulado a fazer atividades mais agitadas, é um menino que brinca com a arminha, é um menino que luta, é um menino que vai para a rua, que vai andar de bicicleta, aquela coisa cultural, né? E a menina, ela é estimulada a fazer algumas brincadeiras um pouco mais diferentes. Isso aqui eu tô especulando, tá, Larissa? Talvez, por essa questão do ambiente estimular mais ou menos, isso pode exacerbar mais ou menos o transtorno. Mas, sinceramente, eu não vi nenhum estudo que tenha comparado menino com menina. Mas fiquei bastante curiosa nessa questão, tá? Mas eu acho que se estiver inserida no mesmo ambiente, o que predomina realmente é o transtorno de origem biológica. Não acho que vai ter diferença entre eles, não. Muito bem, acho que fica uma sugestão aí de pesquisa, né? Um nicho de investigação, né? Acho que pode ser bem interessante. O Felipe também faz uma pergunta aqui, professora, se teria algum protocolo de exercício ideal a ser aplicado no momento em que iniciar o trabalho com a criança, ou se ele depende muito de criança para criança.
Felipe, eu não gosto muito dessa coisa de protocolo, tá? Eu gosto, dentro da questão do desenvolvimento motor, eu gosto muito de trabalhar com as abordagens dinâmicas, que cada indivíduo é único, cada ambiente é único, e cada tarefa e habilidade que ele está aprendendo é única. Então, a gente precisa muito entender onde que é esse contexto que essa criança está e qual que é a intensidade que ela tem desse transtorno, né? Então, eu acho que de todas aquelas atividades que eu descorri, que eu, né, falei ao longo da tarefa, eu trabalharia todas elas. Eu não gosto dessa coisa muito de receita de bolo, de protocolo, não. Eu começaria. Então, assim, um mínimo que eu pensaria, pequenos grupos, ou até trabalhos um pouco mais individualizados. Eu acho que a gente poderia pensar em trabalhar algumas coisas relacionadas a tarefas cognitivas, pensando em atividades mais ao ar livre. Eu gosto muito dessa ideia de ar livre. Está muito em alta hoje esses atendimentos em condomínio, esses atendimentos em estúdios, né, com grupos pequenos. Então, eu iria mais ou menos para essa linha, sabe, Felipe? Se é uma criança que mora no bairro e que tem uma pracinha perto, ou sair daquele ambiente dela ali de casa, eu ia para uma pracinha e eu vou fazer alguma atividade ali com ela, individual, pequenos grupos. Então, eu iria mais ou menos por esse caminho, tá? O Felipe foi quem, inclusive, o culpado de eu estar aqui, né? Não foi, Felipe? Você não foi meu aluno lá na Educação Física e depois você pediu para transferir? Eu acho que sim. É ele mesmo, porque ele me conheceu lá na Educação Física, ele fez um semestre e acabou indo para a Físio. Muito bom, obrigada, Felipe. Professora, só uma pergunta, uma dúvida aqui, enquanto a gente aguarda para ver se os ligantes também têm outras dúvidas, e tem até um pouco a ver com essa questão que o Felipe trouxe aqui na pergunta dele no chat. A gente observa, por exemplo, que no trabalho com atletas, né, com para-atletas, que não necessariamente tenham o transtorno diagnosticado, mas tem algum tipo de dificuldade de concentração, tem algum tipo de dificuldade de reter a atenção para algumas atividades, mas que, como você explorou muito bem na sua aula, não o impediram de praticar atividades esportivas até no alto rendimento e se tornarem para-atletas. A gente observa na atuação com eles que, em muitos casos, é bem interessante você trabalhar com um ambiente mais controlado, como você trouxe aqui, né, várias informações nesse sentido, já com a criança, mas creio que para o adulto isso também, né, siga um raciocínio similar, e o quanto isso pode fazer diferença no ganho de atenção, no ganho de concentração, em você conseguir dar mais importância àquilo que está sendo executado, né, se concentrar mais. Porém, a gente observa que existe uma certa fatigabilidade aumentada, ou seja, permanecer muito tempo com esses estímulos que requerem uma alta demanda cognitiva para alguém que tem uma dificuldade em se concentrar, causa um esgotamento, né, uma fadiga em termos de concentração, de atenção, de memória. Teria alguma coisa que você poderia falar um pouco sobre... Claro que existe uma variabilidade, né, biológica, individual quanto a isso, mas alguma recomendação em relação ao tempo de intervenção, para evitar esse esgotamento, para você ter um melhor rendimento do atleta, da criança, do adulto, né, independente da idade. Alguma recomendação nesse sentido? Nossa, Daniel, isso aí que você falou é muito interessante, porque a criança ela já tem essa dificuldade com a atenção, né? E se a gente for propor atividades para elas com essa alta demanda atencional e cognitiva, isso vai gerar muita ansiedade nela, né? Então, às vezes de melhorar, às vezes ainda piora. Eu não vou saber te falar em termos de tempo, mas vamos lá.
sei lá, numa aula, vamos pensar uma aula de 40 minutos, de 45 minutos com uma criança, eu acho que eu não daria mais do que 10 minutos de habilidades com foco em demandas atencionais e cognitivas. E estou pensando aqui em infância. E acho que pensaria numa coisa assim também, o Daniel e pessoal, muito lúdica e muito recreativa. Uma coisa que teria que ser sem essa criança perceber. Aquele videogame ali pode ser uma referência para a gente. Ele usou 25 minutos. Só que 25 minutos ali de videogame, que era uma tarefa que ele tinha que desviar de obstáculos e ele tinha que ter a capacidade de prestar atenção. 25 minutos é tipo assim, eu penso que é um limite. Só que é uma coisa que está no videogame, é uma coisa que hoje os meninos estão antenados, conectados. 25 minutos vai passar rapidinho. Agora, pensa você numa pracinha, num estúdio, numa escola, num clube, com um aluno, fazendo uma atividade com essa demanda cognitiva e atencional. Eu acho 25 minutos muito. Eu acho que seria 25 minutos muito. Então, hoje está muito em alta, né, Daniel, aqueles recursos tecnológicos para treinar o cérebro, para brincar, né, com criança, com adulto. Meu namorado é atleta, né? Até ele foi convidado para vir para cá também. Ele está fazendo muito essa coisa, né? Vai lá, bate na bola, e aí corre, vai no cone vermelho, aí acende a luz verde, aí corre para cá. Então, está super em alta, né? Então, eu acho que fazer essas coisinhas, mas com uma pegada bem divertida e coisinhas assim, de minutos. Eu faria coisa de minutos, tipo, dá uma volta numa pracinha, com uma pegada mais aeróbico, faz um estímulo cognitivo. Depois faz uma outra atividade, pensando em habilidades motoras básicas, um saltar, um arremessar, um correr, uma habilidade manipulativa, e aí vai e faz uma outra atividade cognitiva. Eu acho que faria mais sentido a gente pensar tanto na criança com transtorno, quanto na típica, como inclusive numa criança atleta. A gente pegar hoje uma adolescente aí de 12 anos, né, que a gente vê atletas aí de 12 anos já aí, né, um sub-12 participante de campeonato. Adolescentes são super desatentos, são muito imediatistas, querem as coisas tudo pronto, tudo na hora. E se a gente ficar lá 15, 20 minutos fazendo tarefa com demanda cognitiva e atencional, o nível de motivação vai cair demais. Se isso já é difícil para um desenvolvimento típico para hoje, para essa geração que está super rápida, super imediatista, imagina para um TDAH, né, Daniel? Sim, com certeza. Também eu entendo que é dessa forma. Talvez o planejamento, né, como você falou, né, saindo de protocolo, mas um planejamento individualizado, que leve em consideração as características daquela pessoa, não são iguais a de mais ninguém, né, são inerentes a ela, assim, muito particulares. Acho que esse planejamento, até mesmo em quais atividades, quais vão ser as habilidades a serem treinadas, e um planejamento de rodízio de atividades ou de habilidades que estão sendo abordadas, possa ser uma saída, né, para que esse treinamento seja efetivo e, ao mesmo tempo, não leve à exaustão, né, nesse sentido da minha pergunta. Né? Eu gosto muito dessa ideia de rodízio, circuito de habilidades, né, e no meio de uma habilidade a gente coloca uma dupla tarefa, coloca uma demanda mais atencional. E assim também, né, Daniel? Não sei se o período que o pessoal tá, se já está todo mundo nos estágios, se já tem alguém que trabalha. A gente planeja uma aula e pode dar tudo errado, né? Sim. A gente pode chegar lá, planejar uma lista de coisas, acha que vai ser a aula toda e, de repente, em 15 minutos, o que você planejou já acabou. Porque, às vezes, a pessoa não tem motivação para ficar muito tempo na atividade, você já percebe e já muda. Então, é muito disso mesmo que você falou, né? É bem individual.
e muito do feeling, da hora de mudar, da hora de propor uma coisa diferente que não estiver funcionando. Por isso que eu falei para o Felipe ali, eu não gosto dessa coisa de protocolo. É claro que a gente tem que ter um planejamento padrão, né? Do que são meus objetivos, do que eu quero no final de um mês e tal, mas sem uma coisa muito estática. Sim, sim, você tem diretrizes, né? Você tem objetivos, você tem metas a serem alcançadas, talvez até dentro de um certo prazo, embora ele possa ser variável pelo espectro, né? Que também é variável, mas pensar em algo rígido como um protocolo não cabe, né? Nesse tipo de situação. Isso mesmo. Professora, registrando aqui, né? Mais agradecimentos aqui no chat para a sua aula. Tem uma outra dúvida também para te perguntar, não sei se mais algum ligante teria, né, alguma pergunta na sequência, sobre a questão do uso dos videogames, né, pelo que eu entendi, é algo que foi, talvez até já era usado há mais tempo, mas talvez não com a autorização das instituições, né, no caso do FDA, no caso dos Estados Unidos, mas com essa atualização, com essa autorização, que é recente, eu creio que deva ter um boom de pesquisas em andamento e talvez nos próximos anos devemos ter alguns achados bem interessantes. E me chamou a atenção que, pelo menos naquele vídeo que você trouxe, que o jogo, ele me parece que ele é um jogo que é usado com controle, né? Assim, a interação da pessoa com o jogo é por meio de um controle. E aí eu fico pensando nos Exergames, né, que é uma outra categoria de jogos que envolve um outro tipo de interação, com movimentação ativa, e o movimento do jogador é o movimento de interação com o jogo, do personagem, enfim. Alguma coisa nesse sentido você já tem visto? São linhas que já estão sendo estudadas? Você tem essa informação para trazer aqui para nós? Eu acho que daquela listinha lá da minha aula que eu coloquei, eu acho que tinha alguma coisa com os Exergames, sim. Tá. Já tem coisa assim, Daniel. Muita gente já usando os Exergames como forma de tratamento, né? Então, acho que isso vai ser uma tendência também como uma das formas de tratamento com TDAH. Eu não vou saber agora aqui te falar direitinho exatamente o que foi, mas hoje, eu olhando lá no PubMed, eu vi que tinha muita coisa de Exergames. Porque foi o que você comentou, acho que você enfatizou várias vezes durante a apresentação, que as atividades utilizadas são as atividades comuns utilizadas para crianças com desenvolvimento típico, para adolescentes, adultos, que não tenham nenhum tipo de transtorno de atenção ou hiperatividade. Muda, às vezes, o formato, a configuração, mas, assim, as atividades são as mesmas. Então, eu creio que os Exergames, eles vão poder ser explorados da mesma forma como eles já auxiliam no desenvolvimento de habilidades de crianças, adolescentes e adultos, tendo ou não algum tipo de disfunção neuromotora, ou no caso, né, um transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, né? Vocês têm aí na fisioterapia alguém que tem essa linha de estudo, não tem? Nós temos alguns professores que têm algumas pesquisas, assim, né, dentro dessa... né? Vocês têm laboratório aí com os videogames? Nós temos laboratórios que é possível você instalar os videogames, né, com televisão e fazer os protocolos. A gente tem, sim, tem 2 laboratórios que trabalham com isso no departamento, com essa temática. Então. É um tema que é bastante investigado, né, na fisioterapia, já há alguns anos, e eu creio que, inclusive, alguns grupos devam estar, né, se dedicando a isso, e por isso que eu fiz a pergunta para você, para ver se também você tinha algumas informações nesse sentido, e creio que o horizonte vai apontar logo, né, para pesquisas cada vez mais dentro dessa temática, né? Tem sim, hoje, a hora que eu estava olhando no PubMed, eu vi já muita coisa com isso. Muito legal, muito bom. Estou olhando aqui no chat, professor, acho que não tivemos mais nenhuma outra pergunta, só os agradecimentos mesmo, né, os parabéns pela aula. Creio que todos estão contemplados com a palestra, com essas explicações. Acho que o Emanuel aqui levantou a mão, talvez aqui uma última pergunta. Então, Emanuel, fica à vontade para perguntar. Oi, professor, eu não tinha perguntado antes, porque
os colegas aqui, o professor também já tinham retomado pontos, e a conversa acabou indo para outros pontos que eu tinha dúvida. Mas vocês falaram sobre os jogos, me chamou bastante atenção. Também vocês comentaram sobre a questão de ter a parte cognitiva, né? Aliada, claro, a uma parte recreativa, porque senão a criança vai acabar perdendo foco. Então, aí, eu lembro que você também comentou da parte social. É interessante a gente fazer esse tipo de jogos, assim, reforçar ainda mais esse tipo de tratamento num contexto, assim, social, junto com outras crianças com esse espectro, tanto quanto outras crianças mais típicas. Emanuel, é aquilo que eu falei, né? O desenvolvimento humano, ele é global. Às vezes, a gente foca muito no cognitivo e esquece desses aspectos afetivos e motores. Eu acharia, assim, maravilhoso desenvolver jogos para fazer em duplas, igual já tem, né? Para jogar de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Essa questão social no TDAH ela é muito afetada, Emanuel, porque são crianças que são consideradas estranhas, diferentes, desastradas. E num contexto, né, social, escolar, esportivo, essas crianças acabam sendo excluídas. E isso na adolescência, então, é muito ruim, por conta daquela questão que eu coloquei, né? A necessidade da aprovação que os adolescentes têm com relação aos pares. Então, desenvolver esses aspectos sociais para uma boa qualidade de vida para esses indivíduos, independente da idade, é extremamente importante, assim como afetivo, assim como motor, assim como cognitivo. Acho que seria bem legal fazer jogos, né, de videogame para ser trabalhado em grupos, e não só o TDAH com o TDAH, mas o TDAH com o típico e todo mundo junto. Exato, porque eu parei de pensar muito, você falou na questão de necessidade de aceitação, você até retomou esse ponto agora, eu acho que a gente jogar justamente com essa questão, às vezes, que pode ser uma fraqueza, né, de certa perspectiva, a gente jogar com isso de uma maneira assim, com preparo, como você falou, não é um protocolo, mas já chegar preparado para uma atividade em grupo, a gente pode ganhar muito mais na confiança dessa criança, fazer ela se desenvolver muito mais rápido, né? Eu tenho essa impressão que, pelo menos no autismo, às vezes você pode desenvolver muito mais jogando justamente no que as pessoas julgam que é a dificuldade do autista. Eu pensei que talvez poderia ser a mesma coisa. Sim. Gente, agora só assim, essa questão do protocolo, né? Isso é bem particular. Eu gosto mais, igual eu falei para vocês, as teorias que me embasam para explicar o fenômeno do desenvolvimento e do desenvolvimento motor são as teorias mais dinâmicas, né, mais ecológicas, que trabalham essa interação indivíduo-ambiente-tarefa. Então, eu gosto de pensar que cada indivíduo é único, a interação dele com o ambiente, com a tarefa que ele está desempenhando é diferente da do Emanuel. Por isso que eu falo que essa coisa de muito protocolo, muito fechadinho, é uma coisa que não me agrada muito, mas isso é muito pessoal, tá? Não que eu seja contra protocolos, eu sei que é importante ter protocolos, mas só me entendam nesse sentido. Perfeito. O pessoal vai falar aí, né, Daniel, que a professora lá de educação física odeia protocolo. Vamos deixar bem claro, né, que não é essa a questão, né? É só uma preferência de abordagem, né? Exato. Por um outro olhar, né? Isso. Emanuel, ficou contemplado com a resposta, tudo ok? Não, exatamente, era só para ter certeza que é isso mesmo. Inclusive, eu acho que me expressei mal, não é questão de protocolo, mas sim chegar já com, como se fosse assim, uma planilha do que você avaliou no seu paciente, você vê que a demanda dele, né? Foi nesse sentido usando a palavra protocolo, e eu acho que é isso mesmo, professor. Muito obrigado pela resposta, inclusive pela palestra toda. Esclareceu muitas dúvidas, inclusive pessoais minhas. Que bom, que bom. Depois, qualquer hora, eu venho falar para vocês dos autistas, porque, na verdade, eu tenho mais experiência com os autistas do que com o TDAH. Olha só. E eu tenho um projeto com os autistas lá no Laço Azul. E lá a gente usou o esporte, literalmente, o jiu-jitsu, como uma forma de tratamento. E eu acabei de publicar esse artigo e ficou um estudo muito lindo. Mas isso é para uma outra oportunidade.
Com certeza, vamos providenciar logo mais um outro momento para que a gente possa ter esse tema apresentado aqui para os nossos ligantes. Eu tenho certeza que já ficou uma curiosidade, né? Já deu curiosidade. Já deixou aqui a curiosidade para todos em conhecer melhor esse trabalho e o potencial que ele pode ter. Acho que muito importante. Estou aberta para isso. Muito bom. Professor, mais uma vez, então, agradecendo, né, em nome da LASE, a sua participação aqui conosco, desde o início, o pronto aceite ao convite e a disponibilidade de uma agenda que a gente sabe que é bastante corrida, mas destacando, né, o quanto foi importante, né, o tema, a abordagem, né, esse tema para os nossos ligantes, pensando, né, que a Liga, ela precisa, né, ter elementos multiprofissionais, ter a visão de diferentes profissionais, às vezes sobre um mesmo tema, ou sobre temáticas diferentes, mas sempre buscando trazer o olhar de vários profissionais que trabalham, né, de alguma forma com o esporte, que tem, né, como objeto de atuação o esporte, e um tema como esse, eu tenho certeza que foi de grande proveito para todos os ligantes, e que já talvez tenham ideias, de repente, de fazer pesquisas, de estudar, né, um pouco mais sobre isso. Então, queria agradecer mais uma vez e contar, né, com a sua participação em futuras oportunidades, trazendo, né, outros temas, outros elementos aí para a nossa liga. Joia. O Daniel, agradeço também a oportunidade e estou à disposição para a gente conversar mais um pouquinho de outros assuntos. Então, boa noite para todo mundo, né? Um abraço e a gente se vê aí nos corredores da UFTM. Isso mesmo. Muito obrigado, então. Uma boa noite para você, uma boa noite a todos, uma boa semana. Um abraço. Se alguém me ver lá na UFTM, vem me dar um oi e fala, olha, eu estava lá no dia da sua palestra. Isso mesmo. Cumprimentem a professora quando encontrarem com ela lá na instituição, né? Então, pode deixar. Um abraço, boa noite. Boa noite. Obrigada, viu, Daniel? Espero que o pessoal tenha gostado.